Bom dia! Hoje a nossa aula será sobre a correção da hora do estudo, página 32 e 33 e do caderno de atividade. Então, nós vamos começando aí na hora do estudo, página 32, questão número 11. Então, ela fala assim: em determinado ponto de um fio condutor, passam 60 coulombs de carga elétrica em um tempo de 3 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica nesse intervalo de tempo? Então, para eu saber essa resposta, eu tenho que usar uma equação. E a equação é essa aqui. I é igual a Q, letra maiúscula, dividida por T. I significa intensidade da corrente elétrica. Q significa carga elétrica e T significa tempo. Então, a questão já me deu o valor da carga elétrica, que é 60 coulombs, e o tempo que ela vai passar pelo fio, que é de 3 segundos. Então, é só eu colocar a equação e ir substituindo as letras pelos números, né? Eu não tenho o valor de intensidade elétrica, intensidade da corrente elétrica. Então, eu vou manter a letra I. Eu tenho o valor de carga elétrica, que é 60 coulombs. Então, eu tiro o Q e coloco 60. Eu tenho o valor de tempo. Eu tiro a letra T e coloco o valor do meu tempo, que é 3. Então, I é igual a 60 dividido por 3. I é igual a quê? A 20 amperes, porque 60 dividido por 3 é igual a 20. Toda vez que a gente fala em intensidade de corrente elétrica, a gente vai usar o amperes como medida, tá certo? Questão número 12. Uma corrente elétrica de 2,2 amperes percorre um equipamento elétrico de resistência igual a 50 ômega. Determine a tensão elétrica a que o equipamento está submetido. Então, eu quero saber tensão elétrica. Então, eu tenho que usar uma outra equação. A equação que vai ter tensão elétrica. Então, a equação para eu descobrir a tensão elétrica vai ser R maiúsculo é igual U maiúsculo dividido por I minúsculo. R aqui vai significar resistência. O U é o símbolo de tensão elétrica e o I é o símbolo de intensidade elétrica. E eu vou fazer a mesma coisa da outra questão. Eu vou substituir as letras pelos valores que a questão me dá. Então, quando fala que uma corrente elétrica ela é igual a 2,2 amperes, eu vou substituir a letra I por 2,2. Aqui, ó. Tá? Também me fala que a resistência é igual a 50 ômegas. Então, eu vou tirar o R e vou colocar o 50. Então, quando eu substituo as letras que a minha equação tem esse valor na assertiva, facilita. Então, resistência 50 vai ser igual a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica, que é 2,2. 50 é igual a U dividido por 2. Como que eu vou fazer essa equação, Carol? Como que eu vou dividir isso? Você não vai dividir. Você vai pegar o 2,2 e vai levar ele para antes da igualdade aqui, ó. Quando você leva ele antes da igualdade, ele vai fazer o processo inverso do que ele está fazendo depois. Aqui ele não está dividindo a tensão elétrica. Ele vai vir para antes da igualdade multiplicando, tá? O valor da resistência. Então, 50 vezes 2,2 vai ser igual a U. Não precisa pôr esse 2,2 aqui não, tá certo? E nem ele aqui não, ó. Só igual a U. U vai ficar igual a 50 vezes 2,2, 110 volts, tá? Porque volts também vai ser a unidade que nós vamos medir a tensão elétrica, tá? Então, tensão elétrica, U é igual a 110 volts, tá certo? Então, vamos para a próxima questão.
Então, vamos para a questão 13. Deixa eu enquadrar aqui direitinho. Vamos para a questão 13. A questão 13 fala o seguinte: nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificadas segundo a tabela a seguir. Então, aí de um lado da tabela eu tenho corrente elétrica e à frente, né, eu tenho dano biológico. Então, no número 1, até 10 miliamperes. Esse Mzinho minúsculo significa mili. O A maiúsculo, amperes, tá? Então, é menos do que 1 amperes. Esse amperes está dividido aí por 1000. Então, 10 miliamperes vai causar o quê? Dor e contração muscular. No 2, de 10 miliamperes a 20 miliamperes, vai acontecer um aumento das contrações musculares. De 20 miliamperes a 100 miliamperes, pode causar uma parada respiratória. E de 110 miliamperes até 3 amperes, pode causar fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Fibrilação ventricular é fazer com que o coração pare de bater, viu, pessoal? Por isso que ela é fatal, tá? E acima de 3 amperes, pode causar a parada cardíaca. E, além da parada cardíaca, queimaduras graves, tá? Então, vamos ver o que a questão está nos pedindo. Considerando que a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1.500 ômegas, em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 volts? Então, vamos ver como que resolveu aqui essa questão. Primeiro, nós usamos essa equação aqui, ó. Resistência é igual tensão elétrica dividido por intensidade elétrica. E eu vou substituir as letras pelos números que a minha questão já me deu. Então, eu tenho o valor de resistência elétrica, que é igual a 1.500 ômegas, e eu tenho o valor de tensão elétrica, que é igual a 220 volts. Como que eu vou resolver isso? Eu vou pegar o I que está dividindo e eu vou colocar ele aqui, multiplicando. Vai ficar 1.500 Is, que é igual a 220. Mas eu ainda não consigo, Carol, desse jeito resolver a questão. Eu vou fazer o quê? Eu vou manter o I antes da igualdade e vou jogar o 1.500 para cá no lugar de I. Então, vai ficar I é igual 220 dividido por 1.500. E 220 dividido por 1.500 vai dar 0,147 amperes, que é a mesma coisa de eu dizer que vai dar 147 miliamperes. O que é que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3 casas, porque 1.000 tem 3 zeros. Eu não falei que o miliamperes é pegar o ampere e dividir por 1.000? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu vou pegar, vou andar 3 casas para frente, né, com essa vírgula. Vou ficar com 147 ao invés de amperes, miliamperes. Tudo bem? Então, 147 miliamperes vai enquadrar onde? De 100 miliamperes a 3 amperes. Vai causar o quê? Fibrilação ventricular. Então, é como se o coração vai receber um choque, ele vai fibrilar, ele vai parar de bater, tá? Pode ser reversível isso aqui, mas pode ser também fatal. Então, a opção correta, letra D. Tudo bem? Próxima questão. Questão 14. A resistência do material está relacionada com o efeito Joule, que ocorre quando uma corrente elétrica atravessa esse material. Para uma mesma corrente elétrica, quanto maior for a resistência, maior será a transformação de energia elétrica em calor. Sabendo disso, explique por que fios mais grossos são utilizados para evitar maiores riscos de derretimento ou incêndio na fiação.
Então, quando eu uso fios mais grossos, né, fios mais espessos, eles vão apresentar uma menor resistência para a movimentação dos elétrons. E quanto menor é essa resistência, a conversão de energia deles em calor, ou seja, a transformação da energia elétrica em energia calorífica, vai ser menor. Eles vão esquentar menos quando eles esquentam menos, diminui a possibilidade, né, daquele fio derreter. Mas e qual é o problema do fio derreter? Se o fio não derrete, não vai sair faísca e diminui também a possibilidade de incêndio, tá? Então, o derretimento do fio pode ser responsável por incêndios, ok? Então, agora as questões do caderno de atividade. No caderno de atividade, nós vamos fazer a correção das questões 12 até a questão 20, tá? Então, questão 12, circuitos elétricos. Com relação aos estudos sobre circuito elétrico, assinale as alternativas corretas. Letra A, são componentes básicos de um circuito elétrico: condutores, resistores e fontes de tensão. Verdadeira. Letra B, são exemplos de fontes de tensão: pilhas, baterias e tomadas energizadas. Também é verdadeira. Letra C, os resistores têm exclusivamente a função de resistir à passagem de corrente elétrica, diminuindo os riscos de incêndio. Quando a gente vê uma questão que tem assim, geralmente, exclusivamente, somente de uma forma, a gente tem sempre que duvidar dessa questão. Nesse caso aí, ela está errada. Por quê? Porque os resistores, eles não vão só resistir à passagem da corrente elétrica. Ele também tem a função de fazer essa transformação de energia. Como assim? Transformar um tipo de energia em outra, tá certo? Então, alguns resistores, por exemplo, transformam energia elétrica em energia térmica, em calor, tá certo? Letra D. É possível que um ímã sofra atração ou repulsão nos arredores de um fio que esteja conduzindo a eletricidade. Também é verdadeiro. E o ar seco é um bom isolante elétrico e em nenhuma situação poderá conduzir corrente elétrica. Mentira, se fosse assim os raios não cairiam, né? Então essa questão aí também ela é falsa, porque dependendo da tensão, né, que essa corrente elétrica ela vai estar atuando, o ar seco ele não vai ser capaz de impedir, né, essa eletricidade de se locomover, né? Então, ele passa a ser condutor de eletricidade, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 13, tem uma cruzadinha aí, né? Então, vamos respondendo de uma a uma. Então, questão 13. Responda corretamente as questões relacionadas com o estudo sobre circuitos elétricos, para em seguida preencher a cruzadinha. Número 1. Qual é o nome da carga elétrica que na maioria dos casos constitui uma corrente elétrica? Essa corrente elétrica vai ser chamada de elétrons, tá? 2. Qual é o nome do efeito que transforma energia elétrica em energia térmica em um resistor? É o efeito Joule, tá? Você vai colocar só Joule. Qual é o termo físico utilizado para nomear o movimento ordenado de cargas elétricas? Corrente elétrica. Qual é o nome da grandeza física responsável por ordenar o movimento de cargas elétricas em um condutor? Tensão. Então, a resposta correta seria tensão. Que componente elétrico dificulta a passagem da corrente elétrica em um circuito elétrico? O resistor, tá? Então, o 5 aí, né? O 4 é tensão e o 5 é resistor. 14. Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. Depois reescreva as sentenças falsas corrigindo os seus possíveis erros.
E aí nós já temos essas sugestões aí de resposta, né? Letra A. Um condutor elétrico é um dispositivo que facilita a passagem da corrente elétrica. Verdadeiro. Um isolante elétrico é um dispositivo em que não há passagem de corrente elétrica, pois não apresenta elétrons. Essa é falsa. Por que ela é falsa? Porque um isolante elétrico, ela dificulta a passagem da corrente elétrica, ela não impede totalmente não, tá certo? Ela tem essa dificuldade e não é porque ela não apresenta elétrons, é porque ela apresenta poucos elétrons livres, tá certo? A letra C. Em um circuito elétrico, uma fonte de tensão é a principal responsável pela existência de uma corrente elétrica. Verdade, porque é a tensão que impulsiona esses elétrons a se moverem ordenadamente, o que causa a corrente elétrica. F. O efeito luminoso da corrente elétrica é o efeito pelo qual determina a intensidade luminosa. Desculpa, vou ler novamente. Letra D. O efeito luminoso da corrente elétrica é o efeito pelo qual determinada intensidade luminosa se transforma em corrente elétrica. Isso não é verdade, né? Então, essa questão ela é falsa. Por que ela é falsa? O efeito luminoso vai estar relacionado com a passagem dessa corrente elétrica por algum material que tem a função de emitir luz, como no caso as lâmpadas que a gente usa na casa da gente, tá? E letra E, desculpa, eu não subi, letra E. O efeito magnético da corrente elétrica pode ser encontrado em fechaduras magnéticas, o que é verdadeiro, tá? Vamos então para a próxima questão, que é a questão 15. Tá aí. Preencha a tabela indicando se o material é condutor ou isolante elétrico. Na letra A eu tenho luvas de borracha. Borracha é um isolante elétrico. Na letra B eu tenho bobinas de fios de cobre, né? Então o fio de cobre a gente sabe que é um bom condutor elétrico. Na letra C eu tenho vidro aí, ó. O vidro nós também sabemos que ele é isolante elétrico. E na letra D, eu tenho uma placa de metal. Uma placa de metal, ela vai ser um bom condutor elétrico. E a última imagem, a imagem E, me mostra alumínio aí, né? Latinhas de alumínio, de refrigerante, que também é um metal que vai ser sempre um bom condutor elétrico. Então, todos os metais são condutores, né? E plástico, borracha, vidro, eles são mais isolantes elétricos, ok? Questão 16. Complete corretamente as lacunas conforme as definições relacionadas com circuitos elétricos e encontre a resposta no caça-palavras. Então, letra A. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Resistores se opõem à passagem da corrente elétrica. E o efeito luminoso é a geração de energia luminosa pela qual passa uma corrente elétrica. Então, A, B e C eu preciso encontrar na cruzada corrente, resistores e luminoso, tá? Continuando na próxima página. Então, aí eu tenho. O efeito magnético é a produção de um campo magnético por meio de uma corrente elétrica. Isolantes elétricos, em geral, não são capazes de conduzir eletricidade. F. Geradores são os responsáveis por fornecer tensão para um circuito. G. Condutores elétricos são materiais que conduzem eletricidade facilmente. E H. Efeito Joule é o fenômeno no qual a energia elétrica é transformada em energia térmica. Então, aí eu tenho as palavras na minha cruzada.
Vou dar um zoom aqui. Pra gente poder visualizar melhor onde que estão as palavras, tá? E vamos para a próxima questão. 12. Por um condutor elétrico, passa uma quantidade de carga igual a 300 coulombs em um intervalo de tempo igual a 150 segundos. Esses valores configuram que a intensidade de corrente elétrica, então eu vou usar a equação de novo. I é igual a Q dividido por tempo. E eu não tenho, é o que eu quero saber, qual a intensidade da corrente elétrica. Mas eu tenho o valor da carga elétrica, né? Uma carga elétrica igual a 300 coulombs, que vai ser dividido, porque ele vai passar num tempo de 150 segundos. Então, 300 dividido por 150 é igual a 2. Então, a intensidade da corrente elétrica é igual a 2 amperes, tá? A questão 18. Qual é a resistência elétrica de um resistor que está submetido a uma tensão de 220 volts e que propicia a passagem de uma corrente elétrica de 2,2 amperes? Então, essa questão me dá a tensão elétrica de 220, me dá a intensidade da carga elétrica de 2,2 amperes. Então, eu vou fazer o quê? Vou utilizar essa equação. R é igual a U dividido por I. R é o resistor. Eu quero saber qual é a resistência, então eu não tenho R. U, tensão elétrica. Eu tenho a tensão elétrica, que é 220 volts, dividido por intensidade da carga. Eu também tenho intensidade da carga ou da corrente elétrica, que é igual a 2,2 amperes. Então, 220 dividido por 2,2 vai ficar igual a resistência igual a 100 ômegas. Tudo bem? E a nossa última página aí do exercício, tá? Questão 19. A questão 19 que fala assim: utilize as palavras presentes no box para completar as lacunas corretamente. Então, as palavras que estão no box são tensão, corrente elétrica, joule, resistência, tensão, corrente elétrica, magnético e condutor. Então, a frase da letra A fica assim: o movimento ordenado de cargas elétricas em um circuito elétrico é denominado corrente elétrica. Letra B. Para que seja possível esse movimento de cargas elétricas, é necessário que uma tensão seja aplicada em um condutor, tá? Letra C. A resistência elétrica de um condutor e a tensão nele aplicada determinam a corrente elétrica de um circuito simples. Letra D. A corrente elétrica de um circuito pode oportunizar diferentes fenômenos, como o efeito magnético, podendo atrair um ímã, o efeito luminoso, podendo produzir luz, e o efeito Joule, podendo produzir energia térmica, certo? Questão 20. Questão 20. Considere um circuito elétrico simples, constituído de uma fonte de tensão de 9 volts, um condutor de eletricidade e o resistor de uma lâmpada incandescente. Com base nos seus estudos, responda ao que se pede em cada item. Então, primeiro, o item A, ou seja, letra A. Sabendo que uma corrente elétrica igual a 0,3 amperes é o suficiente para que a lâmpada acenda, qual deve ser o valor máximo de resistência desse circuito? Lembrando que eu sei que a tensão dele é de 9 volts. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar a equação. R é igual a U sobre I.
Resistência é igual a tensão dividido por intensidade da carga elétrica. Então, eu quero saber a resistência, né? Então, a questão me deu a tensão, que é de 9 volts, e a intensidade da corrente elétrica, que é igual a 0,3 amperes. Então, 9 dividido por 0,3 amperes vai ficar igual a 30 ômegas, que é o valor da resistência, certo? A letra B. Utilizando uma fonte de tensão constante, quanto maior for a resistência do circuito, maior será a corrente elétrica que o circulará. Justifique sua resposta. Vou ler novamente. Utilizando uma fonte de tensão constante, quanto maior for a resistência do circuito, maior será a corrente elétrica que o circulará. Justifique sua resposta. A resposta é não. Como que eu vou saber? Pela equação. R é igual a U dividido por I. Para uma tensão constante, quanto maior for a resistência, menor a corrente elétrica do circuito, né? Então, todas as vezes que essa resistência for maior, menor vai ser a intensidade dessa corrente elétrica. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida em relação à correção, manda a pergunta no privado, tá? Lá pelo WhatsApp, que eu vou estar pronta para responder vocês. Estudem bastante, não fiquem com dúvidas, façam perguntas, bons estudos.